buscar a face de Deus em oração. E nesta oração a gente possa conversar com Deus e dizer: Deus, fala conosco. Oremos. Amado Pai, pedimos-te que nos dê primeiro a tua palavra, para que o teu evangelho seja pregado corretamente. Amado Pai, segundo, para que também seja aceito pela fé e haja e viva em cada um de nós. Que esse evangelho, Senhor Deus, seja fortalecido de maneira que o teu reino seja exercido entre nós, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. E pedimos nessa noite a tua presença em nosso meio, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. A leitura da palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, aqui no capítulo 3. Esse texto trata-se de uma oração do profeta. A oração e ao mesmo tempo uma confissão. No versículo 2 do texto que nós lemos, vai dizer assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tenho diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós podemos ver nas palavras do profeta Abacuque que é um clamor em suas palavras. Da mesma forma, querido, que é um clamor também hoje em todas as igrejas em Cristo Jesus. Há um clamor, irmãos, muito parecido com o clamor que o profeta Abacuque ele pronunciou nos seus dias. É como se ele pedisse a Deus hoje, dizendo: realiza de novo, Senhor, realiza de novo em nossa época a mesma obra, faz-a conhecida em nosso tempo. Em tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Aleluia, aleluia. Queridos, certamente esta nossa geração, ela precisa ver esse avivamento no meio da igreja do Senhor. Ela precisa ver, irmãos, esse avivamento em nossa época. Isso significa, irmão, nos dias atuais, no meio do povo de Deus, nesse tempo, no agora. Essa é a visão, irmão. E essa visão, irmão, é que nos associa a Deus e nós, como seu povo. Essa visão, irmão, que nos associa a Deus em ações concretas, que torna, irmão, o avivamento uma realidade. Precisamos, irmãos, viver o avivamento. Os tempos de hoje, eles precisam despertar em jejum, em
Era um profeta que se preocupava com a salvação do povo. Uma vida de avivamento, de alegria do Senhor, de compromisso com a obra. O profeta Abacuque, querido, ele era contemporâneo de Jeremias e viveu no período da decadência de Judá, havia 600 anos antes de Cristo. Sua missão era advertir o povo contra os seus pecados, anunciar o juízo divino. Abacuque ele era filósofo e também era teólogo. E é por isso que nós podemos ver, irmão, o quanto ele compreendia, o quanto ele entendia, e ele se atreve aqui a discutir os problemas. Problemas como o mal do mundo e as relações de Deus com as nações. E os seus primeiros 2 versículos, ou os seus primeiros 2 capítulos, eles consistem exatamente em perguntas e respostas. O que mais parece, irmão, um diálogo entre o profeta e o próprio Deus. É uma mensagem maravilhosa. Essa oração de Abacuque, irmão, ela traz significados maravilhosos para a vida do povo de Deus. E é através dessa mensagem que nós vamos aprender lições. Vamos aprender sobre as queixas e os questionamentos deste profeta e de como podemos crescer, irmãos, como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Amém? Por isso, irmãos, em primeiro lugar, aprendemos que não devemos viver uma vida de murmuração, de queixas. E devemos parar de reclamar, irmãos, e buscar um avivamento na presença de Deus. Amém, Deus? Um avivamento, irmãos, que venha para reforçar, que venha para renovar a nossa fé em Deus, que venha trazer uma alegria de estar na presença do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Um avivamento, queridos, que venha para nos tornar mais vivos, mais animados, crentes fervorosos, obreiros do qual a palavra diz que não tem o que se envergonhar da palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Crentes fortalecidos na fé, na aprovação. Olha que o texto diz aqui, no capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Aleluia. Nós podemos, irmãos, ver aqui esse profeta se queixando, lamentando, murmurando, questionando a Deus. Até quando? Ele estava ali se queixando por uma situação, irmão, que não lhe agradava. Mas apesar de tudo que ele estava passando, de tudo que ele estava questionando, ele não estava fazendo nada para mudar a situação. Misericórdia, irmão. Muitas vezes isso está acontecendo. Muitas vezes é isso que está acontecendo com os crentes da atualidade. Muitas vezes é isso que está acontecendo com a igreja do Senhor.
nessa noite, através dessa mensagem, o Senhor veio falar com a sua igreja. Para você que está aqui, para você que está assistindo, o Deus de Abacuque, o nosso Deus, Ele fala contigo. Aleluia. Aleluia. Precisamos ser uma igreja que, ao invés de se queixar, irmãos, busque mais a presença do Senhor Jesus em oração, buscando transformação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Busque, irmãos, através da oração, a revelação daquilo que Deus quer fazer. Peça a Deus me revela, Deus me ajuda, dá uma visão. Aleluia. Aleluia. No capítulo 2 de Abacuque, ali no versículo 1, o texto vai dizer que este profeta diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Querido, muitas vezes você reclama tanto, muitas vezes você se queixa tanto, muitas vezes você diz: Senhor, porque ainda não aconteceu? Senhor, já faz tanto tempo. Senhor, eu não suporto, o que está faltando? Mas a gente vê que esse profeta agora, ele percebe e ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Aleluia! Deus está dizendo, querido, fique aonde eu me coloquei. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Fica onde eu estou me colocando. Espera, confia. Deus vai te dar, irmão, a direção certa. Aleluia. Ele vai transformar as tuas queixas, irmãos, em um avivamento de alegria, em realização na tua vida. Aleluia. O salmista disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e me ouviu quando eu clamei por socorro. Oh, aleluia! Aleluia! Em segundo lugar, queridos, devemos ser uma igreja que ora, que busca e que anseia por uma alegria nas nossas vidas, por um avivamento no meio da igreja do Senhor. Uma igreja, irmão, que tenha essa visão, uma visão, irmão, de que Deus pode fazer coisas novas. Amém? Uma igreja, irmão, que tenha a visão de que Deus pode realizar coisas impossíveis. Amém? Aleluia! Uma igreja, irmão, que vive o sobrenatural de Deus, que sabe que Deus pode fazer coisas impossíveis acontecer. Uma igreja que espera nas promessas do Senhor. Aleluia! 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 No versículo 2, irmãos, e no capítulo 2, o texto vai dizer assim: é como já se houvesse uma resposta ali do Senhor. Então o Senhor me respondeu. Aleluia! Agora aqui a gente já vê, Senhor, vê a resposta de Deus para o profeta. Então o Senhor me respondeu. Abacuque 2, versículo 2. Escreve, ou escreva, claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente
quando você clama a Deus. É isso quando acontece quando você pede a Deus para revelar a você. É isso que acontece quando você ora, quando você levanta um clamor, quando você faz um jejum, quando você se coloca na brecha e diz: Senhor, me mostra uma saída, Senhor, me dá uma visão daquilo. Aleluia! É isso, irmão. Quando você busca Deus, quando você busca Deus, a sua revelação é essa visão que Ele dá para os seus servos e para as suas servas, aqueles que o buscam, aqueles que se consagram. Aleluia! Aleluia! A igreja, irmãos, a igreja dos tempos atuais, a igreja do Senhor Jesus, a nossa igreja, ela precisa orar mais, irmão. Ela precisa orar mais para que Deus revele, para que ela tenha uma visão, para que Deus derrame um avivamento como já fez e ainda continua fazendo, porque o nosso Deus nunca mudou. O nosso Deus continua mesmo. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Olha, querido, nós podemos ver claramente Deus mandando o profeta Abacuque a escrever a visão, ou seja, a visão tem que ser transformada em planos. Aleluia. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para você. Aleluia. Aleluia. Essa visão, irmão, ela tem que ser transformada em um plano para a igreja do Senhor Jesus. Planos com objetivo, planos com metas a serem alcançados. Aleluia. Deus quer usar a sua igreja para transformar o mundo, para transformar a realidade. Aleluia. Busque a presença do Senhor, irmão. Busque verdadeiramente ser uma igreja que anseia por um avivamento, para que Deus faça coisa nova, para que coisas novas, maravilhosas venham acontecer na tua vida, venham acontecer em você e através de você, que você seja esse instrumento de transformação na mão de Deus. Aleluia, aleluia. Olha, irmãos, a terceira coisa que Deus fala para a sua igreja é que devemos avançar a ser uma igreja que ora e que espera confiantemente no cumprimento das suas promessas. Amém? Tem promessa de Deus? Espera. Amém? Aguarda mais um pouco. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam e confiam. Amém? O segredo é confiar. O segredo é confiar e esperar em Deus. Olha, irmão, Abacuque 2, os versículos 3 e 4 vai dizer assim: ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. A igreja está entendendo que Deus está falando? Ele está dizendo, irmão, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasa. Eita, Deus maravilhoso. Você está vendo, irmão? As promessas de Deus, elas não falham. Ainda que demore, espera. Aleluia. E o versículo 4 vai dizer: e se o ímpio está emagecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Aleluia.
Confia no Senhor. Espera nele. Aleluia. Viver, irmãos, pela fé é você viver em função daquilo que você crê. Amém? Amém. É fé, irmãos. E aí, é por essa fé em ação. É você pôr a sua fé em ação. É agir, é procurar, é cumprir a visão que Deus está te dando. Com aquela certeza, irmão, que tudo vai dar certo se você seguir as orientações de Deus. Amém? Amém. Vocês têm alguma dúvida do que Deus está ensinando para você nessa noite? Aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque aquele que te prometeu garante. Aleluia! Deus não é homem grande. Apenas espera. Segue a visão daquilo que Deus está te dando. Daquilo que Deus está te orientando. Em quarto lugar, aquilo que nós precisamos avançar como igreja do Senhor. Devemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está no seu lado. Você precisa se encher mais do Espírito Santo de Deus. Olha, você precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que busca que Deus traga para dentro da sua igreja e para a sua vida um avivamento. Avivamento é alegria, irmão. Alegria do Senhor. Aleluia. Capítulo 10, versículo 14, que vai dizer o texto: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Aleluia. Aleluia. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas se enchem, como as águas enchem o mar. Oh, aleluia. Deus nos chamou para viver coisas grandes e coisas maiores. Isso quer dizer, Deus nos chamou para viver, irmão, o seu sobrenatural, confiando, acreditando e vendo as promessas se cumprir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Grandes coisas, irmãos, o Senhor fará na vida do seu povo. Aleluia. Aleluia. A terra precisa, irmãos, ela precisa conhecer a glória de Deus. Isso é, irmão. Não conhecer não é só conhecer, mas se encher. Amém? Você precisa não só se encher, não só conhecer essa glória, mas se encher da glória de Deus. Cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da alegria de Deus. É viver um avivamento. Esse avivamento é uma alegria santa no coração, de servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A igreja, irmão, ela não pode inventar a glória. Ei, a igreja não pode inventar a glória, porque a glória é de Deus. Aleluia. É Ele que derrama sobre a sua igreja, é Ele que invade a igreja, é Ele que enche a igreja da sua glória. Aleluia. Aleluia. Não é a igreja, irmão, que com a sua glória enche a terra. É Deus que enche a igreja da sua glória. Agora, irmão, é a igreja que com a sua obra de amor, de serviço e de entrega, é ela que proclama e anuncia a glória de Deus. Amém?
proclamar a glória de Deus para o mundo. Aleluia! Possamos sair daqui nessa noite, sair daqui hoje aprendendo a ser essa igreja, irmão, que clama por um avivamento, que busca agradecer mais e mais a Deus. Uma igreja, irmão, que precisa parar de se queixar menos. Uma igreja que fique na posição de esperar confiantemente no Senhor. Uma igreja, irmãos, que vive a glória de Deus através do Espírito Santo. Que nessa noite você possa ser feliz com esse entendimento. Saber que o Senhor falou poderosamente com você. Glória a Deus. Que o Senhor falou para você que você precisa ser essa igreja que ao invés de se queixar e lamentar, busque um avivamento através da oração. Aleluia. Vamos finalizar essa noite. Curva a sua cabeça e olha ao Senhor dizendo obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, e traz alegria para o meu coração, para que eu possa viver tempos de alegria, tempos de avivamento na tua presença. Lembra, Deus, da tua misericórdia. Em tempo de tristeza, Senhor, lembra da tua graça, do teu amor para conosco. Traz alegria, um avivamento para a tua igreja, Pai, para que ela se coloque nesta brecha e espere confiantemente o cumprimento das tuas promessas. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Oh, aleluia.